Você sabia que o anti-herói mais insano da Marvel foi criado como uma piada, mas acabou se tornando um dos personagens mais adorados do universo geek? Hoje, vamos revelar como Deadpool quebrou todas as regras para conquistar o coração dos fãs e dominar a cultura pop. Deadpool não foi sempre esse anti-herói carismático e louco que todos amam hoje. Na verdade, quando ele apareceu pela primeira vez, o objetivo era completamente diferente. Sua estreia nos quadrinhos foi em 1991, na edição #98 de New Mutantes, criada por Rob Liefeld e Fabian Nicieza. Só que, ao contrário do que muitos pensam, Deadpool não surgiu como um protagonista engraçado ou alguém que quebrava a quarta parede. Ele era apenas mais um vilão, enviado para atrapalhar a vida dos mutantes. Nada de piadas ácidas, nenhuma piada meta, apenas um assassino frio e calculista. E o mais interessante, ele era uma espécie de paródia do Deathstroke, um personagem da DC Comics. Até o nome de Deadpool foi inspirado nesse outro anti-herói, com o nome verdadeiro Wade Wilson sendo uma referência a Clara Slade Wilson, o Deathstroke. Mas o que aconteceu a seguir foi inesperado até para os criadores. O público não só notou o Deadpool, como também começou a gostar desse vilão. Então, em vez de deixá-lo como um personagem secundário, começaram a dar mais espaço para ele, o que acabou mudando completamente o rumo da história. Deadpool começou a aparecer em mais edições, e com isso, sua personalidade foi sendo moldada. De um simples antagonista, ele começou a ganhar camadas. Primeiramente, foi introduzido como alguém que também tinha um lado trágico, um passado cheio de dor e sofrimento que, de certa forma, justificava sua forma distorcida de enxergar o mundo. Ele não era apenas um assassino a sangue frio, mas alguém que havia passado por experimentos horríveis, resultando em suas cicatrizes, tanto físicas quanto mentais. E é aí que começa a verdadeira magia do personagem. À medida que Deadpool ganhou mais destaque, os roteiristas começaram a brincar com sua personalidade. Ele passou a ser esse anti-herói que todos nós conhecemos, com uma habilidade única de quebrar a quarta parede e falar diretamente com o leitor. Isso era algo raro nos quadrinhos e fez com que Deadpool se destacasse ainda mais. Ele sabia que estava em um quadrinho, e isso permitiu fazer piadas sobre a própria indústria, sobre seus colegas super-heróis e até mesmo sobre seus próprios criadores. Essa evolução transformou Deadpool em um dos personagens mais queridos da Marvel, com uma base de fãs que só cresceu ao longo dos anos. Ele não era mais um simples vilão. Deadpool havia se tornado uma figura complexa e imprevisível, capaz de nos fazer rir, mas também de nos fazer pensar sobre os limites entre a sanidade e a loucura. E assim, de um antagonista de uma edição específica, Deadpool foi promovido a protagonista de suas próprias séries, conquistando um espaço cativo no coração dos fãs e se transformando em um dos personagens mais icônicos e únicos do universo dos quadrinhos. Deadpool é o tipo de personagem que se recusa a ser limitado por qualquer definição simples. Desde sua criação nos anos 90, ele passou por uma transformação notável, que o levou de um vilão genérico para um ícone da cultura pop. Nos primeiros anos, Deadpool era um personagem sombrio, moldado pela dor e pelo sofrimento. Um mercenário implacável, movido pela vingança e pela necessidade de sobrevivência em um mundo que nunca lhe deu nada de graça. Esse era o Deadpool original, um anti-herói brutal, que não hesitava em sujar as mãos para conseguir o que queria. Mas as coisas começaram a mudar à medida que os roteiristas perceberam que havia algo mais nesse personagem. Eles começaram a explorar seu lado mais humano, revelando um homem que, por trás das piadas e da violência, carregava um peso emocional imenso. E essa complexidade foi o que realmente fez Deadpool se destacar. Ao longo dos anos 90, ele passou a aparecer em mais histórias, interagindo com outros personagens da Marvel, e foi aí que sua verdadeira evolução começou. Deadpool não era mais apenas um assassino de aluguel, ele se tornou um personagem que os leitores podiam entender, simpatizar e, em certo nível, até se identificar. E foi nesse processo que ele começou a desenvolver seu senso de humor característico. Aquele sarcasmo afiado, a capacidade de quebrar a quarta parede e as piadas autodepreciativas tornaram-se a marca registrada de Deadpool. Mas não foi apenas uma mudança superficial, esse humor era, na verdade, uma forma de Deadpool lidar com a tragédia de sua própria existência. Cada piada, cada comentário sarcástico, era um reflexo de sua luta interna, de sua tentativa de dar sentido a um mundo que, para ele, era caótico e cruel. Ao longo dos anos, Deadpool também começou a desenvolver relacionamentos mais profundos com outros personagens. Ele deixou de ser um lobo solitário e formou laços com figuras como o Cable, Domino e até mesmo Wolverine.
Esses relacionamentos ajudaram a moldar Deadpool em alguém mais do que apenas um mercenário. Ele começou a demonstrar lealdade, a se importar com aqueles ao seu redor, mesmo que de uma forma distorcida. Isso adicionou camadas de profundidade ao personagem, tornando-o ainda mais interessante para os fãs. E então, é claro, temos a parte mais famosa de sua evolução, a consciência metanarrativa. Deadpool não é apenas um personagem em uma história, ele sabe que é um personagem em uma história. E ele usa isso a seu favor, quebrando a quarta parede, falando diretamente com o leitor e até zombando dos próprios escritores que o criaram. Essa habilidade única tornou Deadpool verdadeiramente imprevisível e o diferenciou de qualquer outro herói ou vilão. Ele se tornou uma figura que não só participa da história, mas também a comenta, a molda e a redefine. No final das contas, Deadpool é um personagem que evoluiu para se tornar uma verdadeira força da natureza no universo Marvel. Sua jornada de um vilão brutal para um anti-herói complexo e cômico é o que o torna tão cativante. Ele não é apenas engraçado, ele é profundo, trágico e, acima de tudo, real. E essa combinação é o que faz de Deadpool um dos personagens mais icônicos e duradouros dos quadrinhos. Deadpool não é apenas um personagem de quadrinhos, ele se transformou em uma verdadeira estrela da mídia. E essa transição das páginas dos quadrinhos para outras plataformas não só ampliou sua popularidade, como também trouxe uma nova dimensão ao seu caráter. Vamos explorar como Deadpool foi adaptado para diferentes mídias e o impacto que essas adaptações tiveram. Começando com as animações e os videogames, Deadpool teve suas primeiras incursões em adaptações animadas com uma presença em séries como X-Men, The Animated Series e Ultimate Spider-Man. Nessas animações, ele era retratado como um vilão exótico, e sua personalidade peculiar começava a se destacar, mas ainda estava longe da complexidade que conhecemos hoje. A verdadeira virada veio com os videogames. Deadpool ganhou seu próprio jogo em 2013, intitulado simplesmente Deadpool. O jogo capturou a essência do personagem com humor irreverente, combate frenético e, claro, muita quebra da quarta parede. Os fãs adoraram como o jogo permitiu uma interação direta com a personalidade excêntrica de Deadpool, algo que não era tão explorado nas mídias anteriores. No entanto, o verdadeiro impacto na cultura pop veio com a transição para o cinema. Em 2016, Deadpool fez sua estreia em um filme solo que foi um divisor de águas. Interpretado por Ryan Reynolds, o filme não só trouxe Deadpool à vida de uma maneira que os fãs sempre imaginaram, mas também redefiniu o que um filme de super-herói poderia ser. Com uma classificação para maiores de idade, o filme explorou o lado mais sombrio e adulto do personagem, combinando ação de alta octanagem com um humor irreverente que nunca havia sido visto antes em filmes de super-heróis. Essa abordagem ousada não só garantiu o sucesso crítico, mas também estabeleceu Deadpool como um ícone da cultura pop moderna. A sequência de 2018, Deadpool 2, continuou a explorar e expandir o universo do personagem. Com mais piadas meta, referências culturais e uma dose ainda maior de caos, o filme solidificou a popularidade de Deadpool e mostrou que o sucesso do primeiro filme não foi uma mera coincidência. A forma como Deadpool interage com o mundo ao seu redor, quebrando a quarta parede e fazendo piadas sobre os próprios clichês dos filmes de super-heróis, se tornou a marca registrada do personagem, algo que as sequências exploraram com maestria. Além do sucesso nos cinemas, Deadpool também tem um impacto significativo na mídia social e no marketing. Seus comentários espirituosos e suas ações imprevisíveis se traduzem bem em campanhas publicitárias e em interações online, ampliando ainda mais sua presença e mantendo-o relevante para uma nova geração de fãs. Com todas essas adaptações, Deadpool não é apenas um personagem de quadrinhos, ele se tornou um fenômeno de mídia que continua a surpreender e entreter o público de formas novas e empolgantes. E ao longo de todas essas transformações, ele manteve a essência que fez dele um personagem tão querido, um anti-herói imprevisível, cheio de humor e com uma disposição única para desafiar as convenções. Curiosidades e fatos interessantes. Deadpool é um dos personagens mais fascinantes do universo Marvel, e suas histórias estão repletas de curiosidades e fatos que poucos conhecem. Vamos explorar alguns dos detalhes mais intrigantes que fazem de Deadpool uma figura tão única e memorável. Um dos aspectos mais interessantes de Deadpool é sua incrível capacidade de quebrar a quarta parede. Isso não é apenas um truque divertido, tem uma origem curiosa. Deadpool começou a fazer isso de maneira mais consciente e estruturada em suas histórias para se destacar entre outros personagens. O roteirista Joe Kelly foi um dos primeiros a explorar esse conceito nos anos 90, e foi ele quem realmente transformou essa habilidade em uma das principais características do personagem. Deadpool fala diretamente com o leitor,
faz piadas sobre a própria indústria dos quadrinhos e até mesmo questiona as decisões dos escritores, criando uma experiência de leitura totalmente única. Outra curiosidade que poucos sabem é sobre a verdadeira identidade do criador do Deadpool. O personagem foi inspirado por Slade Wilson, o Deatroc da DC Comics. Inicialmente, Deadpool foi uma espécie de paródia do Deatroc, com o nome verdadeiro de Wade Wilson sendo uma clara alusão ao nome do personagem da DC. Mas a coincidência não para por aí. Deadpool foi inicialmente apresentado como um vilão em New Mutantes, mas acabou se tornando um dos anti-heróis mais amados, superando as expectativas dos criadores e transformando-se em uma figura independente. Falando em transformações, você sabia que Deadpool quase não teve sua própria série? Nos anos 90, apesar de sua crescente popularidade, ele era visto mais como um personagem secundário e suas aparições eram limitadas a participações em outras revistas. Foi apenas com o lançamento da série solo em 1997 que Deadpool realmente começou a ganhar a popularidade que desfruta hoje. Essa série foi um marco, pois permitiu que os leitores vissem Deadpool em sua forma mais autêntica e excêntrica. Deadpool também tem uma relação muito interessante com a cultura pop e com outros personagens da Marvel. Em diversas histórias, ele faz referências a filmes, celebridades e até mesmo a outros super-heróis de maneira irreverente. Em Deadpool Kills the Marvel Universe, ele leva isso a um nível extremo, onde ele decide eliminar todos os heróis e vilões do universo Marvel. Esse arco foi um sucesso estrondoso entre os fãs, pois explora um lado mais sombrio e alucinado do personagem. Além disso, a transformação de Deadpool no cinema também trouxe algumas curiosidades interessantes. Ryan Reynolds, que interpreta Deadpool nos filmes, teve um papel crucial na realização das adaptações. Ele foi fundamental para garantir que o personagem fosse retratado de maneira autêntica, alinhando-se perfeitamente com a visão dos quadrinhos. E, falando em filmes, o primeiro filme solo de Deadpool, lançado em 2016, foi um grande sucesso não apenas por seu humor e ação, mas também porque conseguiu superar a marca de $700 milhões em bilheteira mundial, estabelecendo um novo padrão para filmes de super-heróis. Esses detalhes são apenas uma amostra do que faz de Deadpool um personagem tão icônico. Cada fato curioso e cada pequena peculiaridade contribui para a imagem de Deadpool como um anti-herói complexo, que continua a surpreender e a encantar fãs ao redor do mundo. Deadpool é mais do que apenas um anti-herói excêntrico, ele é uma força cultural que redefiniu as regras do universo dos quadrinhos e das mídias de entretenimento. Desde sua origem como um vilão genérico até se tornar um dos personagens mais amados e complexos da Marvel, a jornada de Deadpool é uma prova de como uma personagem pode evoluir e surpreender. Sua adaptação para diferentes mídias trouxe novas dimensões à sua personalidade. Os quadrinhos, com seu humor sarcástico e sua habilidade de quebrar a quarta parede, foram apenas o começo. As animações e os videogames permitiram que Deadpool interagisse de maneiras novas e dinâmicas, enquanto os filmes, especialmente sob a direção de Ryan Reynolds, mostraram ao mundo uma versão de Deadpool que combina com perfeição humor irreverente e ação intensa. Cada adaptação ajudou a solidificar a popularidade do personagem, mostrando que ele não é apenas um produto de seu meio original, mas sim uma figura que pode transcender formatos e continuar a encantar novas audiências. A evolução de Deadpool também reflete uma transformação na forma como os super-heróis são percebidos. Ele começou como uma paródia, mas evoluiu para se tornar um ícone cultural, desafiando as convenções e mostrando que os personagens podem ser complexos e multifacetados. Sua habilidade de falar diretamente com o público, misturada com uma personalidade que não tem medo de rir de si mesmo, criou uma conexão única com os fãs. Deadpool não é apenas sobre ação e piadas, é também sobre a maneira como ele lida com sua própria identidade e com o mundo ao seu redor. Isso torna mais do que um simples anti-herói, ele é um reflexo da criatividade e da inovação no mundo dos quadrinhos e do entretenimento. Além disso, as curiosidades e os detalhes mais intrigantes sobre Deadpool mostram que ele é um personagem que sempre teve algo a mais para oferecer. Desde suas origens sombrias e suas inspirações até suas transformações ao longo dos anos, Deadpool é um exemplo perfeito de como um personagem pode crescer e se reinventar. Ele continua a desafiar as expectativas e a surpreender, sempre mantendo sua essência irreverente e sua capacidade de quebrar as regras. A popularidade de Deadpool é um testemunho de como personagens bem desenvolvidos podem transcender suas origens e se estabelecer como ícones duradouros. Ele é uma prova de que a inovação e a originalidade têm um lugar garantido no coração dos fãs. Portanto, ao refletirmos sobre a história e o impacto de Deadpool, fica claro que ele não é apenas uma criação memorável, mas também um exemplo de como a criatividade e a ousadia podem criar algo verdadeiramente especial.
E assim, Deadpool continua a ser um personagem que não só entretém, mas também inspira e desafia, mantendo-se sempre relevante e amável para todos que o conhecem.